Tendências. Teoria de Dow. As movimentações do gráfico, impulsão e correção, são divididas em A, tendência primária, B, tendência secundária e C, tendência terciária. A teoria de Dow nos demonstra que A, o preço reflete tudo, espelha o passado, que é o equivalente ao princípio da atração. B, existem tendências. C, essas tendências são divididas em algumas modalidades, né, primária, secundária, terciária. D, e que essas tendências possuem fases, 1, 2, 3, 4 ou ondas de Elliott. Ao estudar a teoria de Dow, percebemos que toda tendência possui 3 fases, sendo elas: para uma tendência de alta, A, fase de acumulação, B, fase da participação pública, C, fase do excesso. Aqui eu coloquei uma demonstração, tá, para a gente fazer a assimilação mnemônica, tá? Ó, aqui é uma tendência de alta, certo? Ela tá terceira tendência de alta, você vai identificar uma acumulação, que é o fundo, certo? A participação pública, que é o deslocamento do preço de um fundo para um topo, né? No caso a tendência em si, e a fase do excesso, tá? Que é o topo que é buscado. Para uma tendência de baixa, A, distribuição, B, participação pública, C, pânico do mercado. Aqui nesse exemplo, tá? Para a gente fazer a assimilação mnemônica, aqui em cima a gente teria a distribuição, tá? Que é um topo, rompeu, né? A gente entra na participação pública, certo? Que é a tendência de baixa, e chegou nesse patamar aqui, é o pânico do mercado, certo? Logo mais eu vou explicar o porquê que estou usando essa denominação pânico e excesso, tá? Aplicando as linhas de tendência ficaria assim, né? Deixa eu só mostrar aqui. Então, você tem a acumulação, certo? A participação pública e o excesso. Na linha de tendência de baixa, você tem distribuição, participação e pânico, tá? Importante, as fases de acumulação e distribuição, tanto de alta como de baixa, são consideradas acumulações. Pois são pontos, deixa eu só fazer um desenho aqui rapidão para me esclarecer esse ponto aqui. Ó, tanto a acumulação aqui, quanto aqui, certo? Aqui no fundo é denominado de... Aqui é denominado de acumulação, certo? E aqui é distribuição. Porém, de um modo geral, tanto no fundo quanto no topo, elas são denominadas de acumulações, tá? A distinção entre acumulação aqui e distribuição aqui é mais didática, perfeito? Vamos lá. São pontos onde se concentram os grandes investidores. Aqui, né, nesse ponto aqui, a concentração, né, dos compradores. Vamos supor o mercado estava vindo de baixa, o pessoal não quer que o preço, a movimentação do gráfico, né, continua descendo. Aqui eles fazem a concentração de renda, certo? Que ocasiona um rompimento para cima, tá? No que faz esse rompimento, né, o pessoal identifica o rompimento e sabendo, já ciente, né, pelo princípio da atração, que tem que buscar um topo passado, aqui entra os pequenos investidores, né? Que aí para quê? Eles entram com a intenção de surfar essa movimentação, né? O deslocamento do preço desse fundo para um topo passado, certo? Já a participação pública é quando pequenos investidores adentram no movimento do mercado. O excesso ou o pânico é o movimento de saída. Vamos lá, aqui no caso, vamos lá para nossas explicações. Deixa eu só tirar essas setas aqui para me explicar a terminologia. Então aqui a gente tem a acumulação, certo? Que reverteu a polaridade do mercado, fez uma alta. Para a movimentação de alta, certo? Aqui seria o excesso, tá?
aqui ele não teria mais força, aqui, um determinado patamar aqui você já começa a identificar candles de fraqueza, e se você utilizar volume como confluência, você vai começar a identificar anomalias no volume, tá? Identificando que aqui ele não está tendo mais força para ultrapassar esse ponto. Por isso que ele faz uma pequena acumulação aqui, que no caso é o excesso, onde os grandes players estão tirando dinheiro, certo? Do que foi investido, tá? E vai ocasionar a reversão, certo? Agora, deixa eu só mudar aqui. Aqui entra outra situação. O preço chegou num determinado patamar e está demonstrando fraqueza, certo? O que acontece? Começa a acontecer a concentração. Aqui, ó, começa a concentrar vendedores que não querem que o preço suba mais, certo? Eles acumulam a oferta aqui, certo? O preço de venda, que ocasiona um rompimento e o consequente deslocamento do preço aqui de cima para baixo, certo? Então aqui já é uma outra situação, tá? Aqui a gente já está interpretando como se fosse uma tendência de baixa. Aqui é onde tem a concentração, certo? Após o deslocamento do preço, a gente chega numa região de pânico, tá? Que seria também o excesso. Porém, o excesso é para quando está alta, e a nomenclatura pânico é aplicada quando a movimentação está de baixa, certo? Aqui os vendedores começam a retirar o seu capital, certo? E, consequentemente, começa a ter entrada, né, a concentração de compradores para fazer a movimentação subir de novo, tá? E fica nessa briga entre concentração de compra e venda, né, ou oferta e demanda o tempo todo, deslocando o preço de um topo para um fundo, certo? E vai nessa briga, né, com a consequente movimentação do gráfico, vai se formando os padrões que a gente costuma ouvir falar, tá? Padrões de candlestick, figuras gráficas, né, figuras gráficas de reversão, figuras gráficas de continuidade, certo? Os padrões que a gente opera, né, comando, taxa dividida, vela de força e entre outros padrões que são aplicados no mercado. Perfeito?